Quem dera, cara, eu saber provar para as pessoas por que a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180. Eu simplesmente aceitei isso. E aceitei porque o professor falou, eu duvidei. Sabe, eu não acreditei nas pessoas, não confio no ser humano, sabe disso, né? Aí eu vou lá, chego em casa, faço um triângulo, pego um transferidor, meço os ângulos e dava sempre 139, alguma coisa, 180, alguma coisa. Nunca dava os 180 que o professor falava. Mas eu percebia que na hora de medir ficava a linha entre um ângulo e outro, e eu chegava e media aproximadamente. Eu consegui perceber que o erro era oriundo das minhas medidas, né? Por isso que eu passei a confiar no que o professor me falava, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Outra, ele não pediu para fazer esse estudo, eu é que duvidei dele, falei, esse cara aí tá me enrolando, cara. Como assim? Fazer um triângulo qualquer vai dar sempre 180? Por quê? Eu não, né, burro, eu não entendia isso. Fazia o triângulo e... tu imagina, cara, se eu quando criança fiz isso, podia passar 10 anos, eu ia me lembrar fazendo isso, né? Eu ia me lembrar os números que eu lia, eu ia saber que era 180. Então tu vê, por desconfiança do professor eu estava estudando e estava aprendendo. Só que eu não sabia a prova matemática para isso. Me prove matematicamente que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. É outro nível, né? E tu vê que é legal, a apostila ela te dá uma cutucada, ela te ensina a matéria que tu precisa saber para provar isso, e depois ela te oferece isso, ó. Prova aí que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas é para poucos isso, cara. É raro. Eu não lembro de um aluno ter conseguido fazer essa prova sem uma ajudinha. Mas tá para acontecer. Então olha só. Triângulo, ângulo B, ângulo C e ângulo A. Ele dá uma prolongação. Não, aqui ele chama de vértice A, vértice B, vértice C. E pede, usando os conhecimentos sobre ângulos formados por retas paralelas com transversais, a matéria anterior, demonstre que a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo ABC a seguir é igual a 180. Cara, ele levantou a bola, ele falou, amigo, usando a teoria que a gente acabou de aprender. A primeira pergunta que o aluno deveria se fazer ao olhar para isso é, que retas paralelas? A base do triângulo é uma delas. E tipo, traçar uma em cima do A ali. Exatamente, aí a gente tem que traçar a segunda reta para que surjam duas retas paralelas. Antes não tinha. Aí o ângulo C vai ser o ângulo do lado A. Não, foi claro. Tanto faz. Até porque não, aqui não pode, né? Porque é só se essas tivessem a mesma inclinação, né? Certo? Como não tem garantia de essa ter a mesma inclinação com essa, esse cara só pode aparecer entre as paralelas e é a reta onde ele estava, né? Aqui é alterno interno, C. E o B vai ser o resto para formar sempre. O B é alterno interno ali, ó. Concorda comigo? E pronto, cara, ó. Tá provado. A mais B mais C igual a 180. Mas por que tu acha que algum professor não conseguiria fazer coisa tão idiota? Por falta de treino. Por falta de treino. Às vezes a coisa pode ser muito idiota, mas o cara não tem o insight, não tem o estalo. Putz, ó, era só isso. Depois o cara olha, isso aí eu faço fácil. Ah, mas aí não vale, né, cara? Eu também, eu olho as coisas que os gênios escreveram e olho, isso aí eu ia descobrir também. E eu, caramba. Então, A mais B mais C igual a 180. O bacana é que isso prova que todos os triângulos do mundo, a soma dos ângulos internos é igual a 180, né? Não precisaria ser esse triângulo, poderia ser qualquer triângulo ali, né? Usando essa mesma teoria, essa mesma ideia simplória, daria de fazer essa prova. Alguém fazer uma colocaçãozinha? Bom, que vamos. Nessa página aí, vamos ver se aparece alguma coisa um pouco mais desafiadora. No triângulo ABC a seguir, X, Y e Z são os ângulos externos do triângulo. Com base na figura, responda qual a relação entre a medida do ângulo interno com o ângulo externo, ambos pertencentes ao mesmo vértice. Essa primeira aí foi um presentinho. Deixa eu fazer o triângulo primeiro. O triângulo tinha vértices A, B e C. Quando a gente quer medir um ângulo externo, a gente prolonga um dos lados, ó.
a gente prolonga um dos lados do vértice, aí a gente mede o ângulo externo assim, ó. Esse aqui é o ângulo externo do vértice A, esse é o ângulo interno, aqui tem o ângulo externo Y, aqui é o ângulo interno do mesmo vértice, ângulo interno C, ângulo externo Z. E aí, galera, qual é a relação entre o ângulo interno e externo pertencente ao mesmo vértice? E isso, somam 180. Para ficar chique, a gente responde. São, isso, suplementares. Seria a mesma coisa dizer que somados dão 180. Não dá para confiar nos desenhos de vestibular. Já vi muito desenho de vestibular que parece que está olhando para um triângulo equilátero, parece que está olhando para um triângulo isósceles e não é. Então tem que se confiar nos números escritos, não no desenho. Certo? Isso é um detalhe perigoso do vestibular. O cara olha, isso aqui é 90 graus, o cara escreve que é 90, sai fazendo e não era. Só parecia ser perpendicular. Certo? Isso é uma pegadinha clássica de vestibular. Depois, letra B, vamos ver o que ele pergunta. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180, acabamos de provar. Ou seja, A mais B mais C igual a 180. Determine a soma dos ângulos, das medidas dos ângulos externos. Ou seja, X mais Y mais Z. Tinham infinitas formas de fazer, é claro. Uma delas é assim, ó. Vê se tu concorda comigo. Eu acabei de perceber que X mais A é 180. Concorda? Eu acabei de perceber que Y mais B é 180. E acabei de perceber que C mais Z é 180. Então aqui eu tenho 180 vezes 3. Concorda comigo? 540. Porém, eu posso reagrupar essa soma. X mais Y mais Z mais A mais B mais C igual a 540. A mais B mais C, ele me falou que é 180, então X mais Y mais Z mais 180 graus é igual a 540. Portanto, X mais Y mais Z é igual a 540 menos 180. É por isso que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo do mundo é 360 graus. Tem uma forma também intuitiva de perceber isso. Tu desenha um triângulo no chão e usa a tua mão como guia e caminha sobre as laterais do triângulo. Depois que tu completar o caminho sobre o triângulo todo, tu vai perceber que tu vai parar exatamente no mesmo lugar anterior, né? Completando uma volta. Também dá de pensar intuitivamente dessa forma, né? Fica bem fácil de perceber. 360 graus. Muito bem. Mole, hein, ó. Deixa eu ver o que ele fala ali. Tinha essa última página 28 também? Pô, que cruel que eu fui nessa tarefa, hein? Peguei pesado, hein, meu? Página 28. Exercício 3. Vou fazer uma página por take, então.